essa questão metodológica, né, na psicanálise existencial, na psicologia existencialista. Clínica do Ato por uma Fenomenologia do Corpo em Psicoterapia, o nome do livro. Também fica aí a dica de leitura com vocês. Mas vamos continuar, essa então é a segunda parte dessa apresentação sobre abordagem metodológica em psicologia existencialista, psicanálise existencial, método progressivo regressivo e abordagem biográfica, em nome da gente discutir os transtornos mentais. Estamos, então, fazendo esse paralelo entre a psicanálise existencial e a psicanálise empírica, ou psicanálise freudiana, psicanálise ortodoxa, como queira, né? E aí o Sartre diz lá, no Seria o Nada, na página 697, psicanálise empírica e psicanálise existencial buscam ambas uma atitude fundamental em situação que não poderia expressar-se por definição ou definições simples e lógicas, já que antecede a toda lógica e que exige ser reconstruída segundo leis de sínteses específicas. Então, que atitude primeira é essa, ou que atitude fundamental é essa em situação? Na psicanálise existencial, a gente chama daquilo que eu já referi para vocês nas outras apresentações, nos outros encontros, da escolha original, da escolha primeira. E na psicanálise freudiana, a gente pode dizer que tem a ver com o sujeito inconsciente, né? Com esse saber inconsciente. Então, essa atitude fundamental em situação, lá na psicanálise freudiana, se organiza enquanto essa dimensão inconsciente, ou enquanto esse sujeito inconsciente, toda aquela discussão, né, que o Freud faz, e que também o Lacan e os posteriores a eles fazem, sobre a linguagem, sobre o modo de ser e a dinâmica inconsciente, é essa atitude fundamental em situação, que o Sartre chama assim aqui, não é? Para referir aqui na psicanálise existencial essa escolha original. E aí é anterior a toda lógica, porque é anterior a essa condição de ser consciência posicional de, ser consciência reflexiva, né? Consciência posicional do objeto, nesse caso do objeto eu mesmo. O que o Sartre está dizendo é que nós buscamos investigar nessa psicanálise existencial, assim como lá na psicanálise freudiana busca-se investigar esse sujeito inconsciente, aqui na psicanálise existencial nós buscaríamos compreender também essa atitude fundamental que se dá em situação. Boa noite, Ismael. Boa noite, Fran, que chegaram agora. E antecede a toda a lógica, que, como eu disse, tem a ver com uma dimensão irrefletida. Aqui, na psicanálise existencial, tem a ver com esse momento da consciência onde ela ainda não é consciência refletida. Portanto, essas dimensões não podem ser explicadas, não podem ser compreendidas numa lógica de causa e efeito, numa lógica linear, ok? Precisa-se, para se reconstituir, de leis e sínteses específicas, que é ao que o Sartre está se referindo, no que diz respeito à psicanálise existencial, são as leis e as sínteses do próprio projeto de ser, ou seja, eu não posso tomar uma atitude de um sujeito isoladamente, como se essa atitude explicasse toda a sua condição de sujeito, mas eu preciso tomar essa atitude, esse comportamento, esse sintoma, no contexto de uma dimensão maior, que é a história, que é a biografia daquele sujeito. A psicanálise empírica procura determinar o complexo. A psicanálise existencial trata de determinar a escolha original. Ambas as psicanálises consideram que o sujeito não está em posição privilegiada para proceder a essas investigações sobre si mesmo. Por isso que é necessário o processo de análise, não é? Ou o processo de psicoterapia, nesse caso, de psicoterapia existencial. A psicanálise empírica parte do postulado da existência de um psiquismo inconsciente que, por princípio, furta-se à intuição do sujeito.
Já a psicanálise existencial rejeita o postulado do inconsciente. O fato psíquico, para ela, é coextensivo à consciência. A consciência é consciência de ponta a ponta. Em outras palavras, ela pode não ser consciência refletida, mas mesmo aí ela é consciência de consciência, que ela é translúcida a si mesma. Num segundo momento, ela pode ser consciência refletida. Eu posso pensar sobre o que eu vivi. Eu posso refletir sobre o que eu vivi. Mas já antes de ter refletido, antes de pensar sobre o que eu vivi, eu já era consciência do vivido, no sentido de que eu já era relação com aquilo com o qual ou aquilo do qual eu era experiência, né? Ou aquilo que eu estava experienciando. A reflexão é atravessada por uma luz forte, sem poder exprimir aquilo que esta luz clarifica. Que luz é essa? A própria consciência, ok? Não se trata de um enigma não decifrado, como supõem os freudianos. Tudo está aí, luminoso. A reflexão desfruta de tudo, e tudo capta. Claro que aqui o Sartre está fazendo uma crítica, não é, à psicanálise freudiana, no sentido do postulado do inconsciente, o lugar ou ser sujeito onde o próprio sujeito não se sabe, e apontando essa luz, o que ele está chamando de luminosidade, que é o próprio fato da consciência ser consciência díagona. E aí eu vou reforçar isso que eu disse. Não refletir sobre o que eu vivo não significa que eu não seja consciência disso, tomando consciência nos moldes do que é colocado aqui, consciência enquanto relação. Para o Sartre, ou para a psicanálise existencial, tudo é consciência. E, nesse sentido, há uma luminosidade que atravessa a tudo aquilo que entra em relação com a consciência. Que luminosidade é essa? A própria capacidade da consciência manter relação. Então, em outras palavras, a ideia de inconsciente, como essa dimensão fortuita, ou essa dimensão fora, ou essa dimensão outra, que não é consciência, não cabe na psicanálise existencial. Que, mesmo que a gente considere uma dimensão inconsciente, ou seja, uma dimensão sobre a qual o sujeito não pensou sobre ela, ou não teve acesso a ela, refletido, mesmo essa dimensão é consciência para a psicanálise existencial, porque essa dimensão é relação. É o sujeito entrando em relação com alguma coisa. Logo, é consciência. Okay? Daí resulta que os complexos extirpados pela psicanálise existencial serão apreendidos do ponto de vista do outro. O que significa isso? Quando eu identifico um trauma, um complexo ou um sintoma, mesmo em mim, eu estou tomando esse complexo, esse trauma, esse sintoma, a partir de uma posição de outro. E é sempre assim, para a psicanálise existencial, a forma pela qual a gente toma o que se passa em nós enquanto fenômeno. Ou seja, eu só posso pensar sobre mim, eu só posso me apreender enquanto sujeito no mundo, enquanto um outro, a partir da posição de outro. Quando eu penso sobre a minha vida, quando eu penso sobre o Daniel, eu sempre penso a partir da posição de um outro, ou seja, eu preciso tomar a posição de outro para pensar sobre mim. Porque quando eu estou mergulhado na vivência de ser eu mesmo, eu não me tenho como objeto. Para me ter como objeto da minha reflexão, boa noite, Fran, boa noite, Katsumi, eu preciso assumir uma posição de outro. Certo? O que isso vai redundar em termos metodológicos, e aí como que isso vai se revelar na clínica, a gente ainda vai discutir, certo? Pois bem, chegamos então à psicanálise existencial propriamente dita. É precisamente porque o objetivo da investigação deve ser a descoberta de uma escolha e não de um estado. Esta investigação deverá manter sempre em vista
seu objeto não é um dado soterrado nas trevas do inconsciente, mas sim uma determinação livre e consciente. Determinação essa que sequer chega a ser uma habitante da consciência, mas que se identifica à própria consciência. Então, se a investigação é sobre o meu modo de ser, em outras palavras, sobre o meu modo de ser consciência de alguma coisa, essa investigação não vai buscar nada atrás do sintoma. Essa investigação não vai tentar encontrar algo que está escondido. E, pessoal, isso é muito importante. Se vocês conseguirem entender isso, eu diria que esse é o pulo do gato da investigação em termos fenomenológicos, e aí é a grande diferença entre a psicanálise existencial e a psicanálise freudiana. E talvez uma investigação clínica fenomenológica e outras investigações clínicas. Pressupõe-se que numa investigação clínica eu vou encontrar alguma coisa que está por trás daquele sintoma. É como se o sintoma fosse sustentado por alguma coisa que o sujeito esconde. Né? Lá na psicanálise, algo inconsciente, algo que o próprio sujeito não está tendo acesso. Aqui, na proposta da psicanálise existencial, da psicologia existencialista, não há nada por trás que suporte esse sintoma. O próprio sintoma, ou a própria manifestação daquele tipo de consciência, já é a própria forma do sujeito ser o que é e revelar o que tem. É por isso que na investigação clínica, quando eu estiver diante do meu paciente, eu não vou tentar encontrar o porquê ele sente aquilo, o porquê ele fala aquilo, o porquê ele diz o que diz ou sofre da forma que sofre. Mas eu vou pegar a própria manifestação daquele sofrimento, a própria manifestação daquela fala, a própria manifestação daquele sintoma, como a manifestação do sujeito. E vou devolver para ele, para, a partir disso, ele construir as suas elaborações. Não sei se vocês percebem a diferença. Numa investigação clínica mais clássica, eu diria, não é? Usando aqui essa comparação que a gente está fazendo, ou que o Sartre está fazendo, numa psicanálise freudiana, nós estaríamos buscando o mais arcaico, aquilo que está escondido, aquilo que está por trás do sintoma, aquilo que o sujeito não sabe, portanto é inconsciente. Aqui, nós não vamos tentar encontrar nada disso. A gente vai ficar com a própria manifestação do sujeito, seja no sintoma, seja na fala, no sofrimento, ou naquilo que ele está trazendo, a própria relação que estabelece com você, por exemplo. É um método destinado a elucidar, com uma forma rigorosamente objetiva, a escolha subjetiva pela qual cada pessoa se faz pessoa, ou seja, vai se anunciar a si mesmo naquilo que ela é. O que ele está dizendo? O método aqui é tomar a própria manifestação que o sujeito traz ali na sessão e tentar, nessa manifestação, que é uma atitude, não entenda aqui a atitude como um comportamento, mas entenda a atitude como uma performance. Né? É o que eu sugiro lá, por exemplo, no meu livro A Clínica do Ato. E a sugestão de clínica do ato é exatamente isso, o ato como essa performance. Performance que tem a ver com o falado, que tem a ver com o que se sente, que tem a ver, enfim, com toda essa complexidade que é a manifestação do sujeito, com aquilo que ele diz sentir diante de mim, com aquilo que ele me faz sentir enquanto outro, né? Nesse caso, o analista, o terapeuta, o psicoterapeuta. Então, eu vou tomar isso, que é a performance, que é a manifestação objetiva daquilo que o sujeito diz ser ele, né? E vou tentar, juntamente com ele, fazer um trabalho de elucidação disso, de compreensão disso. Não de explicação, mas de compreensão disso. Está fazendo sentido para vocês isso que eu estou dizendo? Alguma colocação? Sartre, então, chega a chamar a sua psicanálise existencial de psicanálise das coisas. Por quê? Porque trata-se simplesmente de tentar uma psicanálise daquilo que é
fático ali no momento do seu encontro analisando com o seu paciente. Uma psicanálise das coisas e de sua matéria, portanto, deve preocupar-se, antes de tudo, em estabelecer o modo em que cada coisa constitui o símbolo objetivo do ser e a relação entre a realidade e este ser. De que coisa a gente está falando aqui? Da coisa que o paciente traz, do produto que ele elabora e traz para a sessão. Pode ser o sintoma, pode ser a angústia, pode ser o comportamento, tudo que ele traz, quase como um estandarte. Entendem estandarte? Tudo aquilo que representa a pessoa dele. Ele diz, eu às vezes me sinto bobo. Às vezes eu me sinto triste. Eu acho que eu sou uma pessoa assim ou de outro jeito. Isso que o paciente está aí trazendo e entregando para você seria essa coisa que o Sartre está tentando se referir aí. E essa coisa, ela se constitui como esse símbolo, não é? Que traz a maneira pela qual o paciente estabelece relação com ele mesmo, com o mundo e com você. Trazer um exemplo clínico dessa semana, eu estava com uma paciente e ela se ressente na sessão sobre a maneira como, historicamente, ao longo de toda a vida dela, ela sempre foi maltratada, ela sempre foi excluída dos grupos, ela sempre foi rechaçada, na escola sofria bullying, e hoje ela já é uma senhora e percebe-se em conflito nas interações sociais. Por exemplo, num grupo da faculdade ela é excluída, ela se diz excluída. Em algum momento da sessão ela diz, mas às vezes eu me sinto prepotente. E aí ela traz várias cenas onde ela supostamente foi destratada, né, pelos outros, e ao que ela responde sempre intempestivamente, sempre muito agressiva. E a gente começou a trabalhar essas ideias, trabalhar essas coisas, né, como o Sartre chama aí. Essa sensação dela de que ela é sempre preterida e que ela já não aguenta mais disso, essa suspeita dela de que às vezes ela é prepotente, essas cenas nas quais ela traz o outro destratando e a resposta dela agressiva, e nós fomos falando sobre isso, tratando dessas coisas, ao ponto de ela se emocionar em uma das sessões, depois de algumas sessões trabalhando isso, e chorar dizendo que já não aguentava mais viver isso. Eu perguntei, isso o quê? E ela disse, de ser excluída. Aí eu falei, mas quem disse que você é excluída? Aí ela traz de novo a cena, onde supostamente ela teria sido excluída. E eu trago alguns outros elementos da cena, que me revelam, a partir daquilo que ela foi construindo na sessão, de que, na verdade, ela achou que havia sido excluída. O outro, na verdade, não disse que ela estava sendo excluída, mas ela chegou à conclusão sozinha de que ela estava sendo excluída. E eu devolvi essa hipótese para ela. Será que haveria alguma possibilidade outra para essa situação? Será que, de fato, você foi excluída? E ela começou a elaborar algumas coisas, chegou à conclusão, na verdade, nessas cenas que ela trazia enquanto produto, que ela estava convivendo com essa sensação de que ela havia sido excluída, quando, na verdade, o outro provavelmente, ou talvez não a tenha excluído. Mas a questão é que ela sempre prefere acreditar que ela é excluída. Ela sempre se coloca nessa posição de que ela é rechaçada, de que ela é preterida. Então, chegar a essa elaboração para essa paciente só foi possível uma vez que a gente perseguiu essas pistas. Então, é o paciente que chega à conclusão. O que eu vou fazer enquanto analista, enquanto terapeuta, é ir devolvendo para ele essas pistas que ele mesmo traz na fala, que ele mesmo traz na relação que estabelece comigo. Certo, pessoal? É um pouco de tentar encontrar isso que o Sartre está chamando aí de relação entre a realidade e este ser que é o paciente. Da realidade, eu participo. Eu, terapeuta, eu, analista. Por quê? Porque eu estou vivendo uma relação com aquele paciente. Eu não participo lá
das situações ordinárias que ele passa na vida dele, do dia a dia da vida dele. Mas eu participo aqui do dia a dia da sessão com ele. E nós compartilhamos a realidade. A vivência que esse paciente tem sobre ele, sobre o mundo e sobre a realidade, precisa ser comparada ou partilhada com as vivências que os demais têm sobre essa realidade. Né? É assim que a gente vai ajudando a pessoa a se questionar sobre se a sensação dela, de fato, tem a ver com uma forma dela lidar com a vida, ou se é compartilhada pelos outros. Né? Não sei como é que isso está chegando a vocês, mas é claro que é impossível a gente verificar se o fato que o paciente traz para a sessão é, de fato, o que se passou naquela situação na família, mas isso não importa, que não é essa a questão que a gente está investigando. A questão que a gente está investigando é como é que o paciente acessa essa realidade, o seu modo de acessar essa realidade, seja ela qual for, lá da situação que ele está dizendo que sofreu, é a esse modo que a gente vai atentar. E esse modo de acessar a realidade se revela aqui na relação que ele estabelece comigo. E às vezes nessa própria relação, o paciente vai deixando pistas sobre como ele acessa essa realidade. Então, o que a ontologia pode ensinar à psicanálise com efeito é, antes de tudo, a origem verdadeira das significações das coisas e sua relação verdadeira com a realidade humana. E aí, claro, que o Sartre está a se referir à psicanálise das coisas, ou psicanálise existencial. Né? Mas eu diria que serve também à psicanálise freudiana. Tem a ver com essa questão sobre o ser. A ontologia é colocar a questão sobre o ser. A ontologia é a filosofia que propõe uma reflexão sobre o ser. E sobre qual ser nós estamos falando? Sobre o ser da condição humana, sobre a forma como o homem entra em relação com as coisas, com ele. Então, é importante que eu não perca de vista ou que eu esteja implicado numa filosofia que pauta o ser, que coloca em questão o ser, quando eu estiver lá na minha prática clínica, quando eu estiver lá ouvindo o meu paciente. E o que isso significa, pessoal? Significa uma atitude que não é uma atitude naturalista, uma atitude biologicista, uma atitude que tenta explicar as coisas, mas é quase como uma atitude poética. Eu preciso ouvir o meu paciente no sentido de não me colocar numa escuta que tenta explicar as coisas. Por exemplo, tenta dizer, esse paciente é assim, será que ele não tem um problema neurológico? Eu posso até depois, na supervisão, e pensar sobre isso. Quando eu for estudar, eu posso até pensar sobre isso. Mas no momento em que eu estiver ouvindo o meu paciente, eu não vou me preocupar com isso. Com o que eu vou me preocupar no momento em que eu estiver ouvindo o meu paciente? Com essa atitude filosófica sobre a vida. E sobre o ato dele se colocar a própria vida. Vou dar um exemplo. Eu estou atendendo um paciente dependente químico, eu acho que eu já trouxe alguns trechos de algumas sessões com ele aqui para vocês, e uma das questões, numa das últimas sessões, ele parecia estar num movimento de pensamento muito desconexo. E isso ficou claro para mim no meio da sessão para o final. E isso tem a ver com a condição dele. A minha escuta durante a sessão não era uma escuta que partia desse pressuposto. Ou seja, que esse paciente está num estado alterado de pensamento, por alguma razão. Por que será? Eu não me coloquei essa questão. Eu não estava ali tentando ouvi-lo, dizendo, mas ele realmente parece não estar falando, não está fazendo conexão entre as coisas que ele está falando. Será que ele está sob o efeito de drogas? Será que ele usou... Eu não pensei sobre isso na hora que eu estava com ele na sessão. O que eu pensei?
O que eu me desgastei? É claro que essa informação, ela chegou até mim e eu guardei ela aqui. Mas eu guardei ela no sentido de ser uma informação que está dentro do campo experiencial daquele paciente, já que se trata de um dependente químico. Mas a minha escuta, o meu trabalho foi sobre a forma como ele estava se colocando as questões. Se em algum momento da sessão ele se perguntasse sobre estar tendo dificuldade em conectar os pensamentos, e ele se colocou, aí eu devolvi para ele como é que ele se sentia diante disso. Mas até então, essa questão não entrou na pauta da sessão. O que, que entrou na pauta da sessão? O que ele estava elaborando. E eu ia ali ofertando uma escuta para essa elaboração. De novo, é quase como se eu assumisse ali uma atitude de contemplação daquilo que ele está trazendo. Ele disse algo do tipo: encontrar um sentido para a vida dá muito trabalho. Ele falou algo assim, e eu devolvi: qual o trabalho que você está tendo para encontrar um sentido para a sua vida? E aí ele parou, pensou, tentou elaborar alguma coisa, mas já perdeu o pensamento. Entendem? A gente vai trabalhando com aquilo que o paciente está trazendo. A psicanálise existencial irá revelar ao homem, ou ao homem, o objeto real da sua busca, que é o ser como fusão sintética do em si com o para si. Irá familiarizá-lo com sua paixão. Acho que eu pulei um, né? É ainda o penúltimo ponto aí. É ainda a ideia de facticidade e de situação que irão nos permitir compreender o simbolismo existencial das coisas. Então, só para fechar essa questão, eu já falo sobre o último ponto aí, mas vamos falar desse penúltimo aí. Para fechar essa questão da ideia das coisas. O paciente vai trazendo as coisas, as elaborações, os sentimentos, ele vai trazendo falas, e eu vou tentando situar essas coisas que ele está trazendo, que ele está referindo, na própria situação da vida dele, né? Naquilo que ele já me trouxe de história da vida dele. A relação que ele estabelece com o mundo, com a família, e a relação que ele estabelece aqui no processo terapêutico. Eu vou tentando situar essas coisas, quase como se fossem objetos. Vamos imaginar que a vida do paciente é a sala do consultório onde você está atendendo, ok? Imagine assim, a vida do seu paciente é a sala do consultório onde você está atendendo, ok? E ele está ali presente. E nessa sala, ou seja, na vida dele, ele vai apontando algumas coisas. Ele vai mostrar o relógio, ele vai mostrar o sofá, ele vai mostrar a luz, ele vai se comportar de determinado modo. E você vai observando e tomando essas coisas que ele está referindo, né? Os sentimentos, as angústias, os medos, e vai tentar situar nesse cenário que é a própria vida do paciente e devolver para ele como é que você se sente. Quando você observa o relógio aqui, vocês estão entendendo essa metáfora que eu estou trazendo? É tentando explicar para vocês essa ideia que o Sartre está colocando aí, a facticidade e a situação. A situação primeira que a gente vai tentar investigar é a vida do paciente, que se dá lá fora, que você não tem acesso, e que ele traz para cá apenas um recorte. Mas essa situação, você tem um protótipo dela na própria sessão da psicoterapia ou da análise. Por isso que eu sempre sugiro aos alunos, pessoal, preferir, quando possível, fazer sessão presencial. Eu sei que todos nós aqui já estamos nessa lógica da sessão online, facilita muita coisa, inclusive, né, para nós aqui que estamos em lugares diferentes, em estados diferentes, a sessão, nesse caso aqui, a aula online facilita, eu acho que é um ótimo instrumento, a gente vai continuar usando, mas no que diz respeito à prática clínica, há esses dois modos que você precisa entender claramente como eles são, né? O modo online é um e o modo presencial é outro. Os dois são possíveis, os dois são praticáveis, mas a minha sugestão é que sempre que possível você escolha fazer um processo de psicoterapia e de análise com o seu paciente de modo presencial. Por quê, Daniel?
porque aí você vai acessar o fenômeno, que é a própria condição de vida do seu paciente, de outro modo. Não que não seja possível acessar de modo online. Tanto é que eu já escrevi vários textos sobre isso. Fica, inclusive, a dica aí para vocês de alguns textos sobre psicoterapia online. O último saiu num livro que está editado pela editora Juruá. Eu escrevi junto com a doutora Marivânia Boca, que é uma amiga nossa, minha, que vai estar aqui com vocês, que vai estar lá na formação aos sábados com vocês, que é sobre psicoterapia online, o enquadramento situacional e relacional. A gente propõe uma metodologia para pensar a psicoterapia online. O nome do livro é Psicoterapia Existencialista. Acho que é isso. Está lá no feed do Instituto e eu posso depois compartilhar com vocês. Mas, além disso, tem alguns artigos aí também. Você pode colocar o meu nome da Marivânia e Psicoterapia Online, você vai encontrar alguns textos que nós escrevemos sobre isso. Tudo isso para dizer que eu acredito na psicoterapia online, pratico a psicoterapia online, mas sempre prefiro a psicoterapia presencial. A Sui levantou a mão. Oi, Sui. Não, mas tu meio que já respondeu. Que eu ia meio que perguntar o que é que tu acha que se perde, né? Porque no meu caso, eu fiz poucas sessões presenciais, né? Eu acho que então eu estou quase 10 meses online, assim. Inclusive, eu estou aqui em Fortaleza. Ela até perguntou se eu queria me encontrar presencialmente, mas eu acabei optando por continuar online, né? Mas eu acho que quando tu fala, tu meio que já defende os dois lugares, né? Sim, eu defendo os dois lugares. Acho possível, extremamente possível, inclusive uma relação ser estabelecida tanto no online quanto no presencial. Só faço esse adendo de que no presencial a gente tem acesso a outros elementos, né? E aí é importante, inclusive, você, a partir do seu lugar de analista, de psicoterapeuta, se dar conta, em processos particulares dos seus pacientes, por que ele prefere online? Às vezes ele prefere online porque ele está numa outra cidade, e aí já não tem outro jeito, né? Você está, sei lá, você tem um paciente num outro país. Tudo bem, ok. Não há outra condição. Está noutra cidade, em outro país, ou numa condição, que foi o caso da pandemia, numa condição que impede vocês estarem juntos. Mas, excetuando esses casos, você está na mesma cidade com o paciente, você tem um espaço para atender presencial, você tem horário na sua agenda, você propõe ao paciente, e o paciente nunca aceita, é importante que você se pergunte por que ele prefere o presencial. Aí, a gente pode entrar em outras questões que talvez a gente não vai ter tempo de discutir. Por exemplo, às vezes tem a ver com o próprio sintoma do paciente, não é? Ou com a própria relação que ele estabelece com você. Ok? Então, tem muita coisa aí que envolve esse processo. É importante só você não negligenciar esses elementos. Às vezes, isso pode ser uma das coisas que o paciente está trazendo. Quando ele diz, não, eu prefiro online. Pode ser uma coisa que ele está te entregando, entende? Como um produto. Como assim você prefere online? Qual é a sua fantasia? Qual é o seu medo? Vamos tentar fazer, pelo menos, quinzenalmente, ou uma vez por mês, uma sessão presencial, ok? E, por último, aí, a psicanálise existencial irá revelar ao homem o objetivo real de sua busca, que é o ser como fusão sintética do em si com o para si. A psicanálise existencial, portanto, vai tentar elucidar isso, né? Como é que o sujeito, que é um projeto, logo, que é um para si, né? Os termos sartreanos, vai se revelando de maneira coagulada, nos ensis da vida dele, nesse sintoma, nessa preocupação, nesse medo. Eu vou tentar familiarizar o paciente com tudo isso. Devolver a ele, ou o processo de análise e psicoterapia vai tentar devolver ao paciente essa elaboração, que é ele mesmo que faz no próprio processo. Tudo bem? Método progressivo regressivo. Como eu falei para vocês, a gente pode considerar três propostas metodológicas dentro dessa abordagem maior encontrada no pensamento do Sartre, né? Que é a psicanálise existencial,
o método progressivo-regressivo e aquilo que se chama de abordagem biográfica. Elas se autocontêm, ou seja, a psicanálise existencial, ou na psicanálise existencial, nós vamos encontrar o método progressivo-regressivo e vamos encontrar também a abordagem biográfica, mas elas também se caracterizam como métodos distintos. Vamos falar um pouco do método progressivo-regressivo. E aí eu estou tomando como referência aquele texto que eu indiquei a leitura para vocês, que é um texto meu e de mais 2 colegas, sobre o método progressivo-regressivo, o uso do método na pesquisa em psicologia. Diz assim: o existencialismo se distancia do cartesianismo ao colocar seu foco na existência, e não somente no conhecido, como encontrado em Discurso do Método. O Discurso do Método é uma das obras do Descartes, né? Esse grande pai aí do, digamos, a partir de quem nós consideramos o pensamento cartesiano, né? Então, o método proposto pelo Sartre vai na contramão disso. É claro que a gente vai estar buscando um conhecimento, mas esse conhecimento ele vai ser sobre a existência, e não um conhecimento sobre o próprio conteúdo da existência, ou sobre o próprio pensamento do sujeito sobre ele mesmo. Ele vai se preocupar muito mais com o acontecimento, que é a própria existência do paciente, do que com aquilo que ele diz sobre esse acontecimento. Descartes parte do conhecimento, Sartre parte da subjetividade. Claro que o Sartre parte do que o Descartes deixou. A ideia lá do cogito, penso, logo existo, toda a construção que advém da filosofia cartesiana, que redunda numa noção de sujeito, numa noção de subjetividade, o Sartre parte disso também. Só que ele não fica só aí, no sentido de que ele não fica só com o conhecimento que se pode ter sobre uma subjetividade. Ele tenta estabelecer uma elaboração sobre a historicidade dessa construção de subjetividade. Em outras palavras, a nossa preocupação na investigação clínica não vai ser sobre o que o sujeito diz que é, sobre o que ele acha que é, mas sobre o próprio espetáculo dele achar. Como que ele acha que é o que ele diz que é? Eu vou me preocupar com o processo e não com o dado em si. O método proposto por Sartre, está lá na obra Crítica da Razão Dialética e Questão de Método, né? Que são 2 obras numa só, 1960, foi inspirado no método de Henri Lefebvre, que articula a sociologia e a história na dimensão do materialismo dialético. Tem alguns detalhes desse método ainda lá com Lefebvre na obra da Marivânia. Ela deve compartilhar com vocês isso. O método progressivo-regressivo e a psicanálise existencial, eu acho que é algo assim, o nome do livro dela. Então, ela vai compartilhar com vocês detalhes. O que é importante a gente chamar a atenção aqui, olha, a dimensão do materialismo dialético, e lembrando a nossa discussão na última aula, no último módulo, na formação, sobre as relações entre o Sartre e o Marx. O método progressivo-regressivo, que é um método dialético, também é inspirado naquelas elaborações filosóficas que o Sartre faz a partir do Marx. A propósito, Ismael, eu indiquei algumas leituras, não é? Não sei, um texto talvez, mas eu acho que eu coloquei no grupo também os mesmos artigos que eu sugeri para o Ismael, acho que eu coloquei também para vocês no grupo, não coloquei? Sobre o Sartre, o marxismo. Colocou sim, você mandou parte primeiro no grupo e depois me mandou. Ah, beleza, ótimo. Fica aí outra dica de leitura também para vocês, tá certo? Então, o movimento progressivo-regressivo indo da universalidade à singularidade e vice-versa. É a grande inovação desta perspectiva. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para esses detalhes do método progressivo-regressivo. Em primeiro lugar, por que ele é progressivo-regressivo? Ele é progressivo porque o sujeito não é um para si, para o Sartre, ele não é um projeto, no sentido, o sujeito é
uma coisa que se projeta, consciência na consciência de alguma coisa, não é assim que a gente está discutindo lá na formação e aqui também? Por isso que é progressivo. Eu vou tentar investigar essa progressão, a forma como o paciente se projeta, diz as coisas que diz, sofre com o que sofre, ok? Por isso que é progressivo. É progressivo também porque o paciente está falando a quem? Sobre o que ele sente, sobre o que ele vive. A você. Então, veja que há uma relação progressiva. Vai do paciente para você, terapeuta, você, analista. Por isso que é progressivo. Percebe? Essa ida da fala do paciente para você é uma progressão. Você já pode investigar exatamente isso. Quando o paciente diz daquele modo específico, você já pode fazer uma fotografia disso e devolver para o paciente. Olha, fulano, você percebeu como você disse isso que você acabou de dizer? Ok? Por isso que é progressivo. É progressivo também porque tem a ver, lembra-se que, já que se trata de psicanálise existencial, a gente está investigando o projeto de ser do paciente. Né? Tem a ver com a relação que esse paciente estabelece com o futuro. Por isso que é progressivo, para o futuro. Ok? E também tem a ver com a universalidade. Se vocês não guardaram isso, guardem essa informação, que ela é muito importante. Para o existencialismo, vou até anotar aqui no chat, para o existencialismo, em outras palavras, para a psicologia existencialista, para a psicanálise existencial, o sujeito é singular universal. Nós nunca somos sujeito isolado da universalidade. Nós somos sujeitos do nosso tempo. Vou tomar o exemplo das crianças. Você já deve ter notado, se convive com crianças, que você foi uma criança que viveu num tempo diferente das crianças de hoje. Outro dia, minha filha me perguntou se na minha época de criança existia celular, e eu falei que não. E ela ficou chocada, porque ela não consegue acessar o mundo e a realidade dela sem o celular. E ela começou a me perguntar como é que era, o que eu fazia quando eu era criança, como assim, como é que a gente vivia, era tipo isso, né? Globo Repórter, né? Crianças que vivem sem celular, quem são, onde vivem, o que comem, era mais ou menos isso. A pergunta dela, ela ficou de fato muito assustada, porque ela não consegue acessar a realidade do mundo e nem da própria existência dela sem a tecnologia. Então, esse é um exemplo que diz muito sobre essa ideia de universalidade, de que nós somos sujeitos singular, universal. Em outras palavras, nós somos o sujeito do nosso tempo. Então, o progressivo aqui do método também tem a ver com isso. Tem a ver com essa investigação que a gente precisa fazer sobre a universalidade daquele tempo na qual aquele sujeito que está ali em terapia e análise com você está vivendo. É pensar a pandemia, é pensar, entende? Esses elementos macro políticos, por isso que a gente estava discutindo também lá na formação, essa leitura sociopolítica sobre a realidade que a gente vive, né? Então, nós não podemos perder de vista. A gente está ali ouvindo o paciente, mas a gente está ouvindo esse paciente com toda a relação que ele estabelece com o mundo. O paciente traz a reboque, quando ele vem para a sessão, a própria família dele. Não percamos isso de vista. Ele está falando ali sobre o que ele sofre, mas o que ele sofre é uma figura que se projeta de um contexto maior, que, por exemplo, é a família e é toda a relação histórica que ele vive. Então, portanto, é por isso que é progressivo também, porque vai do paciente para essa dimensão da universalidade. Então, vocês entenderam por que é progressivo. É progressivo também porque sai do intrapsíquico para a exterioridade. O paciente está dizendo, eu sinto assim, eu penso assim, entende? Então, vai do dentro para fora, se é que a gente pode aqui considerar dentro e fora, né? Em termos de
noções da psicologia existencialística. Eu já disse para vocês que é uma das ideias que o Sartre critica, né? Essa ideia de dentro e fora. A gente coloca aqui em termos didáticos, né? Para ficar mais simples, para que a gente entenda. E a outra dimensão, regressiva. O que é regressiva, pessoal? Porque à medida que eu vou fazendo um movimento de compreensão que é progressivo, a partir de toda essa dinâmica que eu falei há pouco para vocês, nós também vamos fazendo o movimento inverso. Né? Quando eu devolvo para o paciente aquilo que ele está me dizendo e a forma como ele está me dizendo, eu estou fazendo um movimento regressivo. Eu estou regredindo ao próprio paciente. Certo? Então, é por isso que é regressivo. É regressivo também, porque, vez ou outra, a gente vai fazer uma análise regressiva sobre a própria história passada do paciente. Ele traz algum elemento, aí você vai perguntar, e na sua família? Você lembra de algum familiar seu que viveu algo parecido? Especialmente aqui dentro do campo da saúde mental, na investigação sobre os transtornos mentais. É importante que você sempre faça essa anamnese. Tentar investigar como é que isso se deu na história familiar, na herança familiar, digamos assim, daquele paciente. Como é que era isso na sua infância? Tem alguma informação? Você lembra de alguma coisa? Não é? Você lembra? Em algum momento o paciente diz, é porque eu lembrei disso agora, que tem a ver com a minha infância. Você pode aproveitar e perguntar, como é que era? Você lembra? Qual é a memória mais remota? Qual é a memória mais primitiva que você tem desse afeto? Aí ele vai tentar fazer uma análise. Então, por isso que é regressivo, porque a gente também vai ao passado, essa vivência regressiva do paciente, certo? E é regressivo também, porque tem a ver com essa dinâmica da singularidade. Falei para você, a gente vai analisar o contexto macro de vida daquele paciente, mas a gente vai voltar para ele. Como é que é para você? Há pouco eu estava com um paciente que dizia, mas na minha família eu sempre me dediquei a todo mundo. E nunca senti reciprocidade. Aí eu perguntei para o paciente, e como é que é para você se dar conta disso? Como é que você se sente com o fato de que com a conclusão a que você chega, de que você sempre investiu na sua família e nunca teve reciprocidade? Eu preciso fazer com que ele se posicione, usando aqui os termos sartrianos, né? Seja uma consciência posicional de si diante daquilo que ele diz estar sofrendo. Como é que é isso para você? Eu sempre devolvo essa pergunta para o paciente. Se existe uma pergunta que eu sempre faço para os meus pacientes e como é que você se sente diante disso? Ele diz qualquer coisa, sei lá. Hoje eu cheguei atrasado. Desculpa, doutor, eu cheguei atrasado. Eu devolvo para ele. E como é que é para você chegar atrasado? Como é que você se sente? Diz, eu dormi muito mal. Eu estou preocupado com o meu trabalho, eu estou preocupado porque tive uma briga com a minha mãe. Como é que você se sente? É um exercício de tentar presentificar o paciente para aquilo que ele está trazendo como um elemento, como uma coisa, como a gente dizia há pouco. Tudo bem? Bom, o método progressivo-regressivo apoia-se no movimento contínuo entre o singular e o universal. Como eu falei, o singular tem a ver com a própria vivência do paciente, e o universal, como é que essa vivência é tomada na própria situação que ele vive. Situação histórica, familiar, situação, a própria relação terapêutica é uma situação, ok? Depois nós vamos estudar só essa noção de situação dentro da psicanálise, da psicologia existencialista e da psicanálise existencial, porque ela é muito importante. Lá no Ser e o Nada, o Sartre discute a situação, eu acho que eu já falei aqui para vocês, ela é composta de vários elementos, dos arredores, as coisas, né? Essa poltrona é a poltrona onde o Daniel se senta. Essa sala é a sala onde o Daniel estuda. Então, as coisas do mundo, elas têm relação à singularidade do sujeito, tá certo? Então, os arredores, o passado, o corpo, o outro. Então, o Sartre coloca ali alguns elementos que constituem a situação.
Então, por isso que é importante a gente entender que a gente está falando de uma clínica de situação. Então, essa singularidade que eu identifico no movimento do meu paciente, eu vou precisar entendê-la na própria situação. Por exemplo, o paciente diz assim, eu tenho pensamentos intrusivos. De repente, eu não quero pensar aquilo e o pensamento quase que me invade. Aí você vai perguntar, em que momento acontece? Como acontece? Em que momento acontece? Desde quando você se deu conta de que está tendo esses pensamentos intrusivos? Como é que era antes? Como é que é depois? Você vai tentar fazer uma radiografia, não é? Um raio-x daquela situação que o paciente diz sofrer. Então, é um movimento contínuo do singular para o universal na existência do sujeito em íntimo entrelaçamento com o tempo, com a cultura e com o todo social. Com o tempo é uma sensação, né? A gente está falando de tempo aqui, a gente está falando de uma vivência. E nós não podemos perder de vista, jamais, pessoal, que todo sofrimento psíquico, todo sintoma, toda demanda que o paciente traz, nela há uma vivência de temporalidade. A gente vai discutir aqui já já. A propósito, a partir da próxima semana, a gente vai começar a discutir a depressão e a melancolia. Já faço o convite aqui também, porque esses encontros eu vou abrir para pessoas de fora. Nós teremos, então, o mês de junho todo. Serão 4 encontros. Eu espero terminar no mês de junho. Se não der, a gente segue, né? Mas esses 4 encontros eu estou abrindo para as pessoas de fora. Peço, inclusive, que vocês me ajudem a divulgar. E vai ser um curso sobre depressão e melancolia. E uma das dimensões que a gente precisa analisar e discutir na vivência da depressão e da melancolia é a própria dimensão da temporalidade. Esse exercício também você vai precisar fazer quando você estiver ouvindo o seu paciente. Mas aí não é fazer isso na hora da sessão. Será que ele está aqui vivendo uma ou outra dimensão de temporalidade? Mas está implicado nessa leitura sobre a dimensão da temporalidade e a sua escuta vai tentar encontrar indícios disso, ok? Com a cultura, como eu já disse, tem a ver com o macro e com o contexto social. De que lugar esse paciente vem, de que família, em que família ele está inserido, ok? Schneider, a professora Daniela Schneider, que a proposta vai estar com a gente também no nosso evento, que vai ser a 2ª edição. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele com vocês, que eu quero convidá-los a participar na organização, que é o painel amarelo, que esse ano vai ser internacional, a propósito. O professor André Barata, que é o orientador da minha tese de doutorado, vai estar com a gente também. São 5 conferências online sobre o tema. E a professora Daniela Schneider é uma das convidadas, não confirmou ainda, a gente está aguardando. E ela diz aí, a compreensão é originalmente progressiva, em direção ao contexto e à dimensão universal do paciente, para logo em seguida voltar a ser regressiva, retomada da situação singular original. A gente vai estar sempre fazendo esse movimento durante a sessão, né? Um movimento de vai e vem, do paciente para você, do paciente de você para o paciente, para o futuro, para o passado, do paciente para a família, da família para o paciente. É constante esse movimento. Assim, este método se caracteriza por um contínuo vai e vem, que articula a existência do sujeito com o mundo. Caracteriza-se também, não é, como está aí, por um movimento constante que se dá na horizontal, articulando passado, presente e futuro, e na vertical, com uma dinâmica nos aspectos singulares e universal. Passado, presente e futuro, didaticamente sendo tomados como vivências distintas de uma dimensão maior, que é a própria temporalidade. Quando o paciente fala de uma vivência, por exemplo, da infância, ele sendo um adulto, é importante que eu localize essa vivência para o paciente e que eu entenda, antes de tudo, né, que ele está referindo como sendo uma vivência do passado, que se trata da infância,
Mas é importante que eu localize para ele que aquela vivência está ali, aqui e agora com ele. Imaginemos que ele esteja sofrendo com a perda de um dos pais, que se deu lá na infância. Historicamente, o evento se deu lá quando ele tinha, sei lá, 5 anos. Mas ele está agora ali na sessão tratando disso. Então, perceba que esse evento não é passado. Ou talvez a data do evento seja passada cronologicamente. Mas o afeto, o patos, a paixão que envolve aquele sofrimento está ali presente. E eu preciso esmiuçar uma investigação com aquele paciente sobre o que se trata, então, essa vivência agora. Né? Tem pessoas que têm um luto demorado, e elas andam como se ainda não tivessem elaborado esse luto. E quando a gente fala de elaborar o luto, aqui não é só uma dimensão reflexiva sobre a perda, né? Mas tem a ver com toda uma dinâmica de posicionamento no mundo, ou seja, essa pessoa ainda não elaborou o luto porque ela ainda vive como se estivesse ligada àquela personagem da sua biografia, né? Ela age como se o pai ainda estivesse vivo, ela faz coisas para o pai, mas o pai já morreu, percebe? Então, a elaboração tem a ver com isso, com a performance que a pessoa assume no mundo, quando, na verdade, ela parece assumir em nome daquele ente querido, ou daquela pessoa que morreu, ou daquela perda que ela teve. Né? Então, passado, presente e futuro, a gente vai precisar estar articulando o tempo todo. E os aspectos singulares e universais, como eu já falei aqui, do sujeito para o contexto histórico, por aí vai. Nas palavras de Sartre, o método progressivo-regressivo é, ao mesmo tempo, um vai e vem enriquecedor entre o objeto, que contém toda a época como significações hierarquizadas, e a época, que contém o objeto na sua totalização. O que isso tem a ver na cena clínica? Né? O que isso diz da cena clínica? O objeto, como eu disse, é aquilo com o que o paciente entra em relação. O medo, o sintoma, o sofrimento. Esse objeto, esse medo, esse sintoma, esse sofrimento, traz todas as significações dessa história que ele viveu ao longo da vida. É por isso que é importante eu partir do objeto, não ficar só no objeto, mas não perder de vista o objeto. Né? O objeto enquanto metáfora da vida daquele paciente. O que pode ser um objeto? Vamos lá pensar. Sei lá, um comportamento. Pode ser um objeto. O paciente sempre repete aquele comportamento. Certo? O que mais? Esse paciente que eu disse há pouco, essa paciente que eu disse há pouco, não, foi o paciente que eu disse sobre se sentir excluído dos grupos. Ele sempre acha que ele é excluído, que ela é a excluída. Isso pode ser um objeto, esse objeto metafórico que representa uma história de vivências, ok? E também nós não podemos perder de vista a própria história, a própria época, né? Que o paciente diz viver, diz ter vivido. O método é compreensivo, dando importância a diversos aspectos da vida do sujeito para chegar ao seu projeto de ser. É progressivo e regressivo, caracterizando-se pelo constante movimento entre os seus aspectos objetivos e subjetivos, produzindo a mútua constituição do sujeito e mundo. Eu coloquei figura porque, na minha pesquisa de mestrado, junto com o laboratório que fazia parte, nós elaboramos uma figura, mas por alguma razão eu não coloquei essa figura aqui. Mas eu vou depois compartilhar com vocês. É um gráfico, uma figura. É um gráfico, uma figura. É um gráfico representado numa figura que mostra o método progressivo-regressivo. Esse corte vertical, horizontal, vertical, né? Vertical, horizontal. Mostra essa dinâmica do passado, presente e futuro,
está também disponível no meu livro, e eu acho que está nesse artigo que eu compartilhei com vocês. Eu faço certeza. Se alguém puder abrir aí o artigo, só para verificar se existe mesmo essa figura ou não. Mas eu tenho quase certeza que está nesse artigo que eu enviei para vocês. De todo modo, eu compartilho com vocês aqui em outro momento. O pessoal que vai ver o vídeo depois pode ter acesso facilmente, é só você colocar aí o método progressivo, regressivo na pesquisa em psicologia, fazer uma pesquisa aí no Google, que você vai achar o... Tem. Está nesse artigo. Deixa eu mostrar aqui, não sei se vai dar para ver, mas está aqui. Ok? E fala um pouquinho dessa dinâmica aí do método. Alguma questão aí sobre o método progressivo regressivo? Daniel, e a gente vai precisar usar esse método lá na sessão, ou lá quando a gente estiver tentando entender, compreender o sintoma do paciente, o transtorno mental que ele diz apresentar? É uma possibilidade. Aqui, para a psicologia existencialista, é o caminho que a gente toma. A própria sessão, a dinâmica da sessão assume essa lógica progressiva, regressiva, ok? Vamos falar da abordagem biográfica agora. Como eu disse para vocês, a abordagem biográfica é, digamos, a leitura macro da proposta metodológica do Sartre. Tem a ver com a psicanálise existencial e tem a ver com o método progressivo regressivo. Por que tem a ver com a psicanálise existencial, que a gente pode considerar como outro método? Porque na psicanálise existencial, uma das questões que a gente vai fazer é uma investigação biográfica. E por que tem a ver com o método progressivo regressivo? Porque a gente vai fazer uma análise regressiva da própria biografia desse sujeito, né? E uma síntese, uma análise regressiva e uma síntese progressiva da maneira como esse sujeito está construindo a sua vida, logo, a sua biografia. Mas também a gente pode dizer que existe uma delimitação daquilo que seria uma abordagem biográfica. Sartre propõe, então, a noção de método biográfico, ou de abordagem biográfica. O método biográfico sartriano busca compreender a história do sujeito como reveladora do seu projeto de ser. Já falei para vocês aqui em outro encontro que o projeto de ser é essa mola mestra da nossa investigação. O objetivo do processo clínico aqui é compreender o projeto de ser. E o projeto de ser é uma espécie de rastro que o sujeito vai deixando, isso mesmo, rastros, pegadas, atitudes, indícios que ele vai deixando ao longo da vida dele. E nesses rastros, nessas pegadas, nesses indícios, eu vou encontrar as unidades da própria expressão da subjetividade dele. Eu vou encontrar, se eu vou fazer digamos assim, uma investigação na biografia desse paciente, indícios desse lugar que ele está hoje, desse sofrimento que ele tem hoje, ok? A abordagem biográfica compõe a totalidade da proposta metodológica sartriana. Sartre parte de Hegel e Marx e propõe ainda uma dialética crítica, e aí aqui já seria, digamos, a gente já poderia tomar como um outro método, mas a gente não vai falar disso agora, vamos falar disso em outra ocasião. É uma dialética enquanto condição primeira da realidade humana, como a gente discutia lá com o professor Paulo Jorge lá no sábado, na última aula. A condição humana é dialética, portanto, a minha investigação sobre a condição humana precisa também ser dialética, né? Sair de mim para o sujeito, do sujeito para o investigador e por aí vai, como eu disse há pouco. E compõe, assim, o único modelo de investigação possível sobre o homem. Oi, Lucas. Oi, Lucas. Essa parte da dialética aí, da parte a partir da
Hegel e de Marx na dialética crítica, né? Quando eu penso na dialética, eu penso que o Hegel fala, né? Que é síntese, antítese, então é tese Tese, antítese e e síntese. síntese, né? Mas quando ele fala isso, né? Ele fala exatamente isso, né? Tentativa de modificar, né, para chegar numa síntese, né? Então, quando o Não é dessa dialética que a gente está falando aqui. E não é dessa dialética não é essa dialética que o Sartre propõe, tá? Só para fazer uma adenda. Pois não. por isso que eu perguntei, né? Porque você Sartre parte de Hegel, mas eu até perguntar se quando a gente tiver um paciente, ele vai trazer, né, a tese dele e a gente vai tentar demonstrar que para chegar numa síntese. Não. Na verdade, assim, quando eu digo que o Sartre parte de Hegel, ele parte de toda essa herança sobre dialética que estava posta desde o Hegel, não é? E chega até a proposta dialética em Marx, mas a partir deles ele elabora uma outra dialética, se é que a gente pode dizer assim. E aí a dialética proposta pelo Sartre está basicamente na obra Crítica da Razão Dialética, em questão de método, e depois a gente encontra também nas obras póstumas, digamos assim, no Caderno sobre uma Moral e por aí vai. E eu diria que nessa dialética, essa dialética sartriana, ela não pressupõe esse tripé de tese, antítese e síntese. Né? Porque às vezes não é possível uma síntese, para começo de conversa. Às vezes o paciente não tem tese. Né? Se a gente fala de um neurótico, e aí eu vou lembrar as palavras do Peirce, que é um dos autores que a gente vai estudar na formação, lá nos sábados, que é o pai um dos representantes da gestalterapia. Ele diz que o neurótico é aquele que não sabe o que quer. Em outras palavras, o neurótico não tem tese sobre a vida, né? Ele não se propõe nada, assim, no sentido de que ele sofre, mas ele não parou para colocar em questão o seu próprio sofrimento ainda. Então, só para dizer, Lucas, que de fato não é esse tipo de dialética que a gente está propondo. A gente está propondo uma dialética, ou o Sartre propõe uma dialética enquanto método primeiro, que tem a ver com legitimação dos polos aparentemente antagônicos. E, nesse sentido, a gente pode falar que é uma proposta ambígua, talvez, né? A ideia do subjetivo e do objetivo está nessa lógica dialética. O subjetivo é objetivo para o Sartre. O psíquico, o interno, é externo, no sentido de que o interno vai sendo construído a partir da exteriorização. Então, é o movimento que é o mais significativo nessa dialética. Muito mais do que o objetivo de chegar a uma conclusão, a partir desse tripé tese, antítese e síntese, percebe? Nós não vamos ter o objetivo de chegar a nenhuma elaboração conclusiva no processo de psicoterapia do paciente, mesmo porque, se chegarmos, estaremos correndo riscos, porque aí nós vamos ter tornado o paciente um em si, uma coisa. E se o paciente sai do processo de psicoterapia chegando a alguma conclusão, ele também vai estar fixado no lugar. E não é essa a lógica. Nossa proposta aqui é exatamente devolver ao paciente essa sensação de movimento, de ir e vir, certo? Não sei se eu te ajudei. A propósito, bom, os slides já terminaram. Vou abrir agora para que, caso alguém queira colocar mais alguma coisa, assim como o Lucas. Mas antes, deixa eu só trazer uma vivência dessa semana que foi muito potente para mim, com um paciente, e que eu queria compartilhar com vocês, e tem a ver com essa história do movimento que eu estou trazendo aqui. Essa semana, um paciente estava muito angustiado e ele falava muito de uma sensação estranha que ele estava tendo, mas que ele não conseguia explicar. E a sessão foi toda a gente tentando, ou o paciente tentando explicar o que ele estava sentindo. Explicar no sentido de, assim, elaborar o que ele estava sentindo. Ele só conseguia dizer
que ele tinha uma sensação de se ausentar. Ele usava essa expressão. Eu estou aqui, Daniel, contigo, mas, olha, aí ele dizia assim, olha, agora eu já me perdi, eu já não sei o que foi que a gente estava falando anteriormente. Aí eu tentava ajudá-lo, incentivá-lo para que ele continuasse falando, né, sobre o que ele estava sentindo. E ele traduziu da seguinte forma, é como se eu tivesse ao redor. Ele usou essa expressão. Eu achei muito curiosa, porque falava muito daquilo que ele estava vivendo. Era como se ele tivesse ao redor dele mesmo. Ele se ausenta do que ele está vivendo ali, nele, no corpo, na sessão ali diante de mim, e ele fica ao redor. É como se ele... Vamos metaforizar aqui, é quase como se a alma dele saísse do corpo e ficasse ao redor. E ele se perde da vivência dele. Ele se perde do que a gente estava falando na sessão. Ele se perde do sofrimento que ele está tentando falar na sessão. Ele se perde do que eu estou dizendo. E isso acontece na vida dele ordinária, né? E aí eu perguntei, e onde é que você está? Aí ele disse, eu estou ao redor. E o que você está fazendo quando você está ao redor? Aí ele disse, eu não sei, eu só sei dizer quando eu volto para cá. Olha o movimento. Ele estava completamente desconectado dele mesmo, inclusive mentalmente desconectado. E ele tinha essa sensação de ausência dele mesmo, de ausência da própria vivência. E aí eu pergunto, onde é que você está? Aí ele usa a expressão, estou ao redor, como se eu estivesse ao redor de mim. E o que você está fazendo? Ele não consegue dizer, porque estar ao redor é estar ausente. Estar ausente é não acessar o que está sentindo, o que está vivendo. Então, o exercício é... Aí ele diz, eu só consigo falar quando eu volto. Eu digo, e quando você volta? Você tenta falar, o que acontece? Aí ele diz, eu me ausento. Olha o que está acontecendo com esse paciente. Ele está num movimento de fuga, se é que eu posso colocar assim, da própria vivência. Alguma coisa está acontecendo para que ele tenha esse movimento de se ausentar dele mesmo. Ou ele está desconfortável com ele mesmo, ou ele está fugindo de algum afeto. Eu não sei o que é, nem ele sabe o que é. Ou talvez a gente até já saiba o que é. Mas eu só estou trazendo um recorte aqui para vocês. Então, e eu estou fazendo isso para exemplificar essa ideia de que é muito mais importante a gente investigar o acontecimento que se dá com o paciente na própria sessão do que aquilo que ele fala. O que você precisa pedir para o seu paciente falar não é sobre o conteúdo, mas é sobre o que está se passando com ele ali naquele momento. E a partir do momento que ele vai tentando falar, os conteúdos vão surgindo. Alguma questão, pessoal? Eu achei esse exemplo interessante, que se a gente olha para esse contexto, psicologizando, né, esse aspecto, a gente pode pensar num aspecto cognitivo do paciente, ou uma despersonalização, o paciente tem algum sintoma desse gênero. E aí, ao mesmo tempo que isso tem essa causa, também tem como o paciente se relaciona com isso. Como é que é a relação dele com esse acontecimento, né? Eu acho que foi esse ponto que eu trouxe alguns encontros atrás que eu estava em dúvida, né? E aí você trouxe esse exemplo agora e me veio novamente. Que para além do sintoma em si, né? Tem como ele entende tudo aquilo. E eu acho que isso está mais no nosso campo ali da terapia, né? O como ele se sente, como ele pode trabalhar, né? Muito mais do que uma tentativa de tentar corrigir esse sintoma, né? Porque Perfeito. a gente não trabalha a partir da relação que ele tem, mas de uma relação externa, né? De como a Exatamente. psicologia, né? E eu posso até, como você disse, Ismael, explicar aquele sintoma, porque tenho leitura sobre isso, né? Vocês, psicanalistas, psicólogos, têm leitura sobre isso, né? Entende? Pode ser um sintoma cognitivo, pode ser o efeito de alguma substância, pode ser alguma organização estrutural da personalidade, mas aqui não importa.
Não importa, não vai ajudar para o paciente se eu explicar isso para ele. E eu, durante a sessão, não preciso me preocupar em entender isso. O que eu vou me preocupar? Eu sempre uso essa metáfora. É fazer um recorte, uma fotografia disso e devolver para o paciente. O paciente estava aqui elaborando, né? E de repente ele para. Que era mesmo que a gente estava falando? Eu posso tentar explicar para ele sobre o que a gente estava falando, ou eu posso, como é preferível nessa abordagem, eu perguntar para ele, o que aconteceu? O que você acha que aconteceu nesse momento que você estava falando e de repente você esqueceu? Então, quando eu faço isso, eu promovo um outro caminho, uma outra dinâmica de investigação. Eu não estou explicando nada, mas eu estou fazendo com que o paciente ou tenha acesso, entre em contato com a própria forma dele funcionar, né? E isso, às vezes, é muito mais valioso, porque se eu seguir nesse movimento, provavelmente, e eu digo isso, pessoal, já tenho alguns anos de prática clínica, e já vi isso acontecer muito claramente. O paciente chega muito preocupado com o sintoma, ansiedade, seja lá o que for, e eu não me preocupo em explicar para ele por que ele tem esse sintoma, e faço isso que eu estou dizendo a vocês, o sintoma some. O sintoma vai mudando, assume outro sintoma, às vezes ele substitui, às vezes a gente identifica que é a própria forma do paciente funcionar, mas a grande maioria das vezes, se for um sintoma estabelecido circunstancialmente, o sintoma some, o paciente deixa de ser ansioso, aquele sintoma de depressão também vai se dissipando, vai remindo. Por quê? Porque o paciente começa a perceber, ou começa a acessar a forma dele funcionar. Olha o que aconteceu com esse paciente do exemplo. Ele se deu conta de que ele se ausenta e fica aos arredores dele mesmo, da própria vivência. No momento que eu recorto e devolvo para ele perguntando, e o que acontece? Onde é que você está? Ele diz, eu estou ao arredor de mim. E o que você está fazendo? Eu não sei. Aí ele volta para ele. Quando ele diz assim, eu não sei, porque eu só sei quando eu volto. Entendem, pessoal? É esse exercício, que é um exercício clínico, que aqui na psicopatologia fenomenológica existencialista vale a pena a gente fazer. Muito mais do que explicar as coisas para o paciente. Espero que isso tenha ficado em vocês de algum modo. O importante é que a gente converse, né? A propósito, a gente precisa marcar a nossa supervisão em grupo. De repente, mas vamos falar sobre isso. Eu vou parar aqui a apresentação, a gravação.